Eu acrescentaria, além do analítico, o racional, né, que talvez seja mais ou menos a mesma coisa, né? Porque eu quando eu tô nesse momento criativo, no fato, no momento ali, né? Por exemplo, para construir uma obra coreográfica, eu sou o tempo inteiro racional. Me analisando aqui, né? O que talvez eu faça, eu mexo com essas minhas loucuras, com esses meus ressentimentos, com essas minhas raivas, com essas minhas iras, com essas minhas vontades de esmurrar um monte de, enfim, a vida, né? E eu pego isso tudo, e aí, quando eu vou começar a pensar na cena, eu viro um engenheiro nuclear, sabe? Assim, racional total. Porque eu sinto que eu preciso ser muito racional para poder chegar com essa minha racionalidade e chegar onde eu quero chegar lá na plateia, sabe? Fazer a plateia, no caso, que é a minha vontade, eu sempre tive essa vontade de fazer a plateia sofrer muito, né? Mas de maneira. E isso preciso ser racional para tentar chegar nesse ponto. Então, cada vez mais, assim, inclusive quando eu tenho oportunidade, eu falo isso, que o artista ele precisa ser racional. É mais um mito aí que eu acho que seja um mito, né? Que o artista ele é muito assim, tal, é nada. O artista, pelo menos, ou então eu faço parte de uma falange de artistas, né? Que não tem, eu sou intuitivo, mas depois que eu encontro essa o que eu quero através da intuição, aí eu vou, aí é racionalidade total, total. Eu não sinto emoção nenhuma, sabe? O espetáculo, quando terminou, não tem emoção alguma, não sinto absolutamente nada, sabe? O que eu gosto, aí vem essa coisa minha perversa, né? De, tá, o público tem que sofrer, sabe? O público tem que odiar o que está vendo ali, sabe? O público tem que apanhar ali, sabe? Então, isso tudo para mim, a racionalidade ela vem muito em primeira mão. Olha, eu acho que sim, eu acho que é possível, né? É, No meu caso, normalmente eu vou buscar inspiração nos autores, né? Aí tal, porque eu não vejo graça alguma eu pegar uma questão minha, sabe? E colocar na cena, sabe? Opa, não tem graça nenhuma, porque isso é uma questão minha. A minha questão, a minha questão, as minhas questões que me machuca, que maltrata, são as mesmas suas. Não tem muita diferença aqui entre nós, né? Existe um cardápio aí, né? Que todo mundo conhece. Se você falar para mim, pô, Sandro, puta, aconteceu isso na minha vida, aquilo mais aquilo tal, não sei o quê. Só aconteceu talvez de maneira diferente com as pessoas diferentes, mas o que você passou, dificilmente eu não passei, sabe? Então não tem assim, uma tragédia que a gente não conheça, sabe? Entende? Então é isso dessa maneira que eu vejo. Então, por que eu falei aqui, acabei de falar isso? Porque, assim, como eu não vejo graça alguma, porque tem criadores que têm uma ideia, sei lá, X, e que eu respeito, lógico, né? Criação, e cada um, né, vai na sua, né? E desenvolve isso na cena.
eu prefiro, porque como eu não vejo graça alguma de me expor na cena, de colocar uma coisa mais pessoal na cena do Sandro, né? Eu acho muito mais interessante me inspirar, pegar aí um conto de Kafka, um conto, sabe, de Dostoiévski e colocar na cena. É muito mais interessante, né? E quando eu percebi isso, há anos atrás, que o primeiro foi Augusto dos Anjos. Né? Não, foi nada. Foi um texto teatral do Martin Sherman, né? O Bente, o Canto Preso, tal, aquele romance gay no campo de concentração. Então, quer dizer, isso tudo já me acompanha desde lá de trás, né? Desde os anos 90. Né? E quando eu percebi isso, foi, pô, sabe? Além de ser um aprendizado para mim, né? Porque foi através disso também que eu fui conhecendo esses autores. Então, é muito mais interessante, né? No meu ponto de vista, eu sendo artista. Eu tenho muita sorte com os intérpretes que eu trabalho, né? Eu sempre tive muita sorte, né? Possivelmente esses intérpretes da Pina Bausch aí, se eu tivesse a oportunidade de trabalhar com eles, eu não sei se eu iria me dar bem com eles e nem eles comigo também, né? Eu não sei. Agora, o que eu devo dizer é que eu sempre tive sorte com os meus intérpretes. E uma estratégia que eu uso muito é ser sempre sedutor. Eu tenho que estar sempre seduzindo esses artistas que trabalham comigo a acreditar no que eu estou falando, sabe? Tipo, ó, vamos fazer Marighella, sabe? Às vezes o sujeito nunca ouviu falar, mas não sabia do que realmente era. Porque Marighella, pá, 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 e aí acabou virando, depois da criação, sabe? Viraram seguidores do Punho Cerrado do Marighella, do Che Guevara, entendeu? De Augusto dos Anjos. Então, eu acho que é isso, né? Que, que eu faço, que eu procuro sempre estar trabalhando isso comigo, sabe? Porque o intérprete, ele é o principal. Ele é o principal da cena. Porque se você não tiver um intérprete que confie em você, que acredite no que está dizendo, né? Que não acredite na tua, sei lá, na tua loucura, na tua maluquice, você não vai conseguir fazer nada, né? Aqueles intérpretes, por exemplo, da Pina Bausch, eu acho que eles só são geniais, foram geniais com ela. Se eles fossem trabalhar num outro grupo, eu acho que não ia dar certo, não. Certo? Enfim, e aí. Só que Pina Bausch, ela é outro nível, né? Discussão também. É, eu, bom, primeiro que é assim, os prêmios que eu recebi, né? Eu respeito quem me outorgou o prêmio, né? Mas não fiquei mais rico por conta disso, não teve grana na minha conta bancária por conta disso. Aliás, minto, uma vez teve um prêmio daquela revista Bravo, que eu ganhei um prêmio lá, o destaque do ano, sei lá o que tal, que eu ganhei R$ 5.000. Foi o prêmio que eu mais gostei, assim, sabe? Porque, né, valeu alguma coisa. E claro que vale para o ego também, né? Mas não muda nada, não muda, sabe? Então eu a diferença é que nenhuma, né? Porque o que que vale hoje, né? Você no teu currículo você ganhou 5 prêmios da PCA, 5, 6, sei lá, sabe? Não vale coisa nenhuma, né? A gente vive num momento, não sei se é o país, a cultura do Brasil também, que isso tudo é isso tudo é negado, né? Sabe? O que você fez,
Isso tudo é muito vale hoje, né? Amanhã ninguém já sabe mais, ninguém lembra mais, né? Essa galera que faz dança hoje, a galera mais jovem, né? Já não sabe não é falado, sabe, de muitas coisas, não sabe de muitas coisas que ocorreram há 4, 5 anos atrás, né? E assim a gente vai tocando, né? Vai tocando a dança, vai fazendo dança, é isso. Mas não é só na dança, não, né? Sabe? O que pega mais é que dança, quando a gente fala em dança, a gente pensa logo em corpo, né? E quando a gente fala em corpo, é polêmico, sabe? Então é isso. E aí, corpo, dança, sociedade brasileira que é careta, que é conservadora, sabe? Então eu sinto que há também um certo apagamento disso tudo também, que é meio até que proposital, sabe? Mas, enfim, aí também é maluquice minha, eu estou indo para os outros lugares aí. No meu caso, não, cara. No meu caso, eu acho que se eu não fosse me envolvendo, se eu não tivesse esse, essa maneira de ser, de observar o mundo, dessa maneira mais, essa observação mais política, ideológica, partidária, né? Enfim, eu acho que já estaria fazendo uma outra coisa também, viu? Sabe? Porque isso me motiva muito, muito, porque primeiro que eu me faziam essa pergunta quando eu era presidente da Cooperativa Paulista de Dança. Perguntavam às vezes para mim como é que eu conseguia juntar as duas coisas, como é que eu tinha tempo. Eu falei, eu arrumo tempo porque, para mim, me motiva demais estar nesse ambiente político, trabalhista, e me alimenta na minha criação. Então, eu arrumo tempo, né? Então, é muito motivante. Por exemplo, é por conta desse pensamento, desse meu modo de ver, de ser artista, um artista mais vinculado à questão política, que eu acabei chegando, por exemplo, em Kafka, né? Acabei chegando em Bent, sabe? O regime nazista, né? No Idiota do Dostoiévski, agora fazendo o Crocodilo, né? Então, são obras que me inspira politicamente. Eu cheguei lá nessas obras porque eu vi ali uma questão política para poder tratar, para poder, enfim, mostrar aí para o mundo, sabe? Então, para mim, é fundamental. Eu preciso disso, porque para mim não tem sentido, né? Você sabe que uma vez, cara, foi o trabalho chamado O Processo, inspirado no Kafka, Processo do Kafka. E sabe o que eu fiz? O público, para entrar no recinto, no espetáculo, lá no Casulo, foi até, o público entrar no espaço. No processo tem lá o porteiro, né? O porteiro que ele fica lá vigiando uma entrada, tal, né? É, e tinha esse porteiro também no nosso trabalho. Esse porteiro ele ficava com uma vela acesa, né? E lá, você nunca foi no casulo, né? Tem uma escadaria apertada, você sobe, lá em cima você entra no espaço, né? Então todo mundo em fila, né? E esse porteiro aí com essa vela acesa, quem entrava tinha que dar a mão para ele e ele pingar parafina quente, sabe? Então você entrava lá, tá, ao invés do ingresso,
tal, a pessoa já entrava queimada. E muita gente se assustava, não entrava, né? Então, é um exemplo, mas a arte, ela, pelo menos a arte que eu transito, né? Tem arte para tudo quanto é gosto, né? Tudo que é jeito de fazer, né? E, mas a arte que que me dá prazer, né? De ser artista, de estar nesta área, é esse tipo de arte, né? É assim, cara, é, se bem que eu acho que em alguns momentos eu até consegui, mas muito pouco, né? Então também vem a frustração, né? Mas assim, sabe aquela coisa de o cara que sai para ver um espetáculo do Sandro, sabe? Ele nunca mais vai esquecer. Eu sempre pensei nisso. Eu sempre, sabe? É assim, ó, é isso, cara. Você vai, tá bom, você tá ferrado, né? Claro que eu nunca consegui. Em alguns momentos eu consegui sim, né? E saí de lá tão perturbado, né? E perturbado, eu falo, não é que tem que gostar, não. Eu até gosto quando não gosta, quando vai ter que não é que não tem que, não é não gostar, tem que odiar, entendeu? Então eu transito aí nessas coisas aí, nesses lugares, sabe? É, Só para encerrar aqui, para não estender demais, quando a gente fez o Colônia Penal do Kafka, inspirado na tortura na ditadura militar brasileira, esse espetáculo, esse acho que você viu em vídeo, ele é uma tortura 95% de verdade. Só não tinha ali mesmo o tiro, e não tinha facada, não tinha enforcamento, não tinha morte, não teve morte, né? E eu, foi tão intenso no processo todo, que inclusive foi proposital até, né? Como eu achava tudo aquele muito engraçado do que estava acontecendo e as pessoas acreditando no que eu estava propondo, né? Eu aqui intimamente achava aquilo, como é que esse povo está acreditando no que eu estou falando e está fazendo o que eu estou pedindo, né? Um bando de malucos. Eu também achava engraçado tudo aquilo, e propositalmente para instigar também os ensaios, eu ria, dava altas gargalhadas daquilo. Então, assim, é um ambiente de maluquice total, né? Mas claro que eu também avisei, ó, eu vou rir aqui para deixar o ambiente mais perverso, né? Mas eu ria de verdade. Então, foi um espetáculo, foi uma criação de 1h10, vai, 1h sei lá, 60 minutos. Foi um processo que eu poderia estar ali, criar e durar 6 horas, sem repetir um único movimento, sabe? Enfim, foi esse e alguns outros também. Tal. Então, eu acho que a arte ela precisa ter essa potência, sabe? A arte não, ela não pode ser, que isso me irrita demais, entretenimento. Entretenimento cacete, sabe? Você tem que ir lá para sofrer, seu filho da puta. É isso. A gente não pode cair na cilada de achar que é o que não é, entende? Que você é o que você não é, né? Então, e aí, quando isso começa a ocorrer, você começa a entrar no discurso vazio, né? Porque eu prefiro não achar nada do que eu faço. Assim, eu sou egóico para cacete, sabe? Eu adoro as coisas que eu faço, eu acho que eu sou um gênio da dança, né? Eu acho que, assim, que eu não sou reconhecido, mas eu sou um gênio da dança que vai, aí vou ficar para a história. Eu estou falando, pior que eu estou falando sério, né? Só que ninguém acha isso, mas eu acho. Então, mas eu lido bem com isso, sabe? Para mim, as coreografias que eu fiz, umas 20, umas 30, são as melhores coreografias que já apareceram na América Latina sabe, tá no nível lá em cima. Só que só eu é que acho isso, né? Entendeu? Então, beleza. Então, isso é importante. Agora, agora, você ultrapassar, ou seja,
eu sei que o povo não acha isso. Então, esse martírio, essa angústia, né? Essa coisa do fracassado, né? Porque não deixa de ser um fracassado, né? Eu quero ser uma coisa, eu acho que eu sou isso tudo, mas o mundo não acha, né? Então, eu sou um fracassado também, até um ressentido, possivelmente, né? Então, isso me motiva a continuar. Agora, quando o artista ele começa a realmente se achar e achar que é um incompreendido, que aquilo que ele está fazendo, o que ocorre muito na dança também, eu acho que talvez mais na dança contemporânea, mas também, Rafael, e gente pessoas que estão aqui, é uma opinião pessoal do Sandro que não significa nada, tá? O que eu entendo é que eu acho que há as pessoas acham demais e, no fundo, é uma desculpa para o equívoco que foi a cena. Você entende? Por exemplo, existe um certo discurso no ambiente da dança contemporânea, eu não sei se ainda existe isso. Ah, tem pouco público porque a plateia não consegue acessar as ferramentas da dança contemporânea. Então, o público não é isso não é para o grande público, né? Ainda não, ele precisa aprender a acessar isso tudo. Isso tudo é uma puta mentira, né? Isso tudo é discurso mentiroso de artista que criou uma cena, criou um espetáculo que é ruim para cacete, entendeu? E é por isso que o público não vai. É por isso que o público vai lá e dorme, né? Entende? Então, são pegadinhas aí, né? E a dança contemporânea ela tem esse problema. Ela acha que ela é o suprassumo da inteligência, né? Entendeu? Assim, a academia, faz parte da academia dos pensadores. Então, tanto é que é uma chatice, claro que não são todos, né? Mas tem muita gente chata da dança contemporânea, quando abre a boca, vai falar do seu próprio trabalho, vai falar de dança, vai falar, nossa, é uma chatice, cara. Parece um grande professor, uma grande professora, sabe? Uma deusa da dança falando sobre isso para você, sabe? E só que você vai ver na cena, não é nada disso.